Olá pessoal do 8º e 9º EJA, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de inglês, tá bom? Vamos continuar o nosso assunto, vamos ainda utilizar os vídeos que a gente viu nas aulas anteriores, tá certo? O tema da nossa aula será interview, entrevista. Então vamos reconhecer um pouco do que a gente viu, né? Este é o Jeff Durham e o Ahmed, né? Foi feito o primeiro vídeo, né, sobre eles. O segundo, que é dessa menina com a Petúnia, é a Darcy. Ela fez uma apresentação no I Got a Talent, né, que é um programa de talentos. E a gente assistiu os dois vídeos, tá? E sobre esses vídeos a gente fez uma tarefa, não foi? Então, da tarefa anterior, vejam só, vejam no caderno de vocês se fizeram a correção certa, tá? As 3 primeiras questões eram pessoais. Então, eu perguntei sobre os gostos de vocês, né? Sobre se vocês assistiam séries, se escutavam músicas internacionais. E todos vocês responderam, tá? Na 4ª questão, a resposta seria sobre o que é o Arquimedes. Então, ele diz lá na entrevista. Então, o Arquimedes, ele é um terrorista, que é o boneco, tá? Questão 5. Por que as pessoas acham graça do show, né? Então, as pessoas acham graça porque, mesmo estando morto, sendo uma caveira, ele ainda tenta ser aterrorizante e ainda ameaça as pessoas. Então, é por isso que elas riem, né? Questão 6. O comando que Arquimedes faz dizendo silence é silêncio, e vocês também conseguiram reconhecer. Questão 7. Ele pergunta, depois do comando de silêncio, o que ele ameaça? Ele ameaça, o Arquimedes, ele ameaça as pessoas dizendo kill you, tá? Muito bem, parabéns para vocês, tá? Vocês todos conseguiram atingir essas respostas. Então, com relação à entrevista, tanto o Arquimedes, ele é entrevistado, né, pelo Jeff, que é o cara que segura o boneco, como a Darcy, assim que ela chega no programa, o Simon entrevista ela para saber quantos anos ela tem, como ela vai se apresentar, né, o porquê que ela usa aquele tipo de apresentação. E nós temos que observar que são usadas saudações para depois apresentar a pessoa. Ou seja, quando eu chego a algum lugar, eu digo boa noite. Você poderia me passar uma informação? Então eu cumprimento a pessoa. É uma forma educada de chegar até aquela pessoa, né? Então, no Ahmed é utilizado a saudação good evening, ou seja, boa noite, tá? Já na Darcy, ele também cumprimenta e logo em seguida continua com algumas perguntas, né? Faz uma entrevista. Ele diz, what's your name? E Darcy responde, my name is Darcy Lynn. Então, algumas perguntas, elas são importantes para nós conhecermos as pessoas, né? Para nós termos esse contato e tentar entender um pouco daquela pessoa sobre aquela outra pessoa. Então é como se fosse uma entrevista, tá? Então algumas perguntas eu vou estar apresentando para vocês. Por exemplo, questions, né? What's your name? What's your last name? Então qual é o seu nome? Qual é o seu último nome? Então, algumas perguntas que a gente costuma fazer para quem a gente ainda não conhece, né? Então, as outras perguntas. How old are you? What is your address? Where are you from? Which color do you prefer? Black or green? Why are you studying English at this school? When is your birthday? Tá? Então essas são algumas perguntas que a gente utiliza para conhecer um pouco a outra pessoa. Então, como a primeira atividade,
vocês vão traduzir essas questões. Então, vocês anotem questão 1, copiem essas questões, utilizem a pesquisa no Google para traduzir, para saber o que corresponde cada uma dessas perguntas, tá bom? Que mais pra frente nós vamos utilizá-las. Nós vamos continuar nosso conteúdo e vamos ter mais outra questão da atividade. Então percebam que quando a gente faz questionamentos, existem algumas palavras que utilizamos que são comuns. Por exemplo, who se refere a quem. What? Pode ser o que ou qual. Which também pode ser o que ou qual. Porém, ele só é utilizado quando se dá duas opções ou mais opções. Where, onde. Whose, de quem. Why, por quê. E when, quando. Tá? Então, isso aí são palavras que são utilizadas para fazer questionamentos, para realizar, formular perguntas. Então, vejam aí. Anotem aí no caderno de vocês, atividade questão 2. Complete com as question words corretas. Ou seja, vocês vão ver nesse slide anterior qual é a forma correta de utilizar a question word e vão completar. Então, vocês vão notar lá que vai ter apenas uma palavra daquelas que vai caber nesse espaço, tá? Reparem que eu já dei a dica, porque na frente já vem a tradução da frase, tá bom? Aqui também é continuação, tá? Então é até a letra J para vocês fazerem. É apenas completar esse espaço. Ainda sobre a entrevista, tá? Eu quero que vocês façam agora a questão 3. Então vamos pensar nessas duas entrevistas e nessas duas apresentações que foi dos vídeos anteriores. Existem semelhanças nos dois vídeos, vocês conseguem perceber. Então, que semelhanças são essas? Quais semelhanças vocês encontram, tá? B. Também existe diferença na forma da apresentação. Então, o que cada um apresentou? O que foi que o Arquimedes com o Jeff Burhan apresentou e o que foi que a Petúnia junto com a Darcy apresentou? E qual das apresentações você gostou mais e por quê? Então essa é a nossa atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima semana. Não esqueçam de utilizar a máscara, usar álcool em gel, não se envolver em aglomerações, tá bom? Ainda estamos em uma pandemia, então temos que nos cuidar. See you next week, tá? Vejo vocês na próxima semana.